Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Catecismo Romano, nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Martins. Ensaio de análise crítica. Capítulo 7. Manejo prático. Parágrafo 1º. Consórcio da teoria com a prática. Como já vimos, é vontade expressa da Igreja que o Catecismo Romano continue como um manual prático da cura de almas, embora o nível teológico do clero, por favor de Deus, seja incomparavelmente superior à formação eclesiástica do século XVI. De mais a mais, o Catecismo Romano nunca foi propriamente um manual para clérigos ignorantes. Pelo contrário, seu método ativo, como diríamos hoje, pressupõe certa formação intelectual. Seu fito é mostrar aos párocos os aspectos mais vitais de nossa religião. Torna-se assim uma metodologia, um verdadeiro arquibuche. Para usarmos de um neologismo dos autores alemães, as razões em que se apoia a Igreja Católica são óbvias e convincentes. A arte de enuclear, do dogma e da moral, os valores práticos para a vida cristã, essa arte, cumpre dizê-lo, não tem bastante divulgação entre o clero, nem entre os seus auxiliares leigos da ação católica. Apesar dos amplos recursos que nos abre a didática moderna, ainda hoje se nota, nas pregações e catequeses, certa falta de nexo entre o dogma e a vida prática. Ainda hoje não se abandonou, por completo, o mecanismo sem alma de certos métodos que, do catecismo, fazem o tédio da criança, e da pregação o horror do adulto. Ainda hoje lamentamos a funesta dissociação que se faz entre o catecismo e a Bíblia. Ora, o Catecismo Romano é um manual em que o sacerdote de todos os tempos aprende, pessoalmente, a arte sobrenatural de viver pela fé. Assim orientado, o ministro de Deus estará também em condições de ensinar não lá ao povo, e de partir, a grandes e pequeninos, o pão de uma doutrina viva. Em época de uma colaboração mais intensa e mais consciente, da parte dos leigos, há lugar de se dizer o outro tanto dos militantes da ação católica. Exemplos. Ao abrirmos o Catecismo Romano, logo nos depara a sua tática psicológica. Primeiramente, expõe com clareza e precisão, sem sobrecarregar os termos teológicos. Depois, releva os motivos que consolidam as aplicações práticas. A tendência final é despertar e nutrir o senso verdadeiramente cristão, a mens católica sem a qual não pode haver vida católica.
falando, por exemplo, da paternal bondade de Deus, aproveita o ensejo para exaltar a grandeza de nossa filiação divina, e excita em nós o empenho de conservá-la ou recuperá-la. Quando discorre sobre a redenção, procura inflamar-nos de amor a Cristo, enchendo-nos de compunção pelas culpas que tantos sofrimentos lhe causaram. Lembra-nos a necessidade de renascer espiritualmente com o menino Jesus no presépio, de ressurgir para a nova vida com Jesus ressuscitado, de pedir a Jesus crucificado a transformação final de nossa pobre argila. Na explicação dos ritos e cerimônias, que incute em nossas mentes a grandeza e eficácia dos sacramentos. No tratado de oração, convence-nos de sua necessidade e virtude, lembra-nos, ao mesmo tempo, que a condição essencial de sermos atendidos é conservar a amizade daquele que nos dá todos os bens espirituais e temporais. O Catecismo Romano efetua, pois, uma perfeita ligação entre a teoria e a prática. Oferece aos pregadores e catequistas uma magistral análise da fé, e uma síntese finamente psicológica das relações, que se interpõem entre as obras da fé e a verdadeira dignidade do homem. O Catecismo Romano molda-se inteiramente na Sagrada Escritura e na tradição apostólica da Igreja. Reveste a doutrina, como já vimos, de uma linguagem simples e acessível, imbuída de tão visível majestade que supera toda a filosofia e eloquência humana. Parágrafo 2º. Estudo nos seminários e escolas apostólicas. Mas, para ser frutuosa, a estima pelo Catecismo Romano já deve provir dos anos preparatórios, passados no seminário ou na escola apostólica. Assim o recomenda o Leão XIII na encíclica aos bispos e ao clero de França, a 8 de setembro de 1899, e Pio XI na Constituição Apostólica Unigenitus Dei Filius, de 19 de março de 1924. É lógico que, atenta à sua finalidade, o Catecismo Romano não deve substituir os manuais de teologia. Poderá, porém, servir para a repetição e aprofundamento da matéria. Ajudará também a compreendermos a teologia nesse espírito de unção e piedade, que a deve caracterizar como expressão normal de um magistério inspirado pelo Espírito de Deus. O candidato ao sacerdócio verá como o Catecismo Romano, expondo os artigos vitais da religião, compenetra aos fiéis de amor pela verdade, e de entusiasmo pela Mãe Igreja, que o mandou redigir e publicar. No dizer do cardeal Ásio de Vármia, o Catecismo Romano é uma prova de como a Igreja lança mão de todos os meios para franquear, o mais possível, o salutar caminho que leva ao céu. Parágrafo 3º. Uso direto na cura de almas. Quem nos anos de estudo se familiarizou com as belezas do Catecismo Romano, leva-lo-á para a vinha do Senhor, como companheiro de todas as horas. Reconhecerá plenamente a sua utilidade, quando tiver de conciliar as noções teóricas com a praxe pastoral, quando verificar, no turbilhão dos trabalhos, que é preciso renovar as reservas feitas nos anos de estudo. O Catecismo Romano ser-lhe-á então um livro providencial. Seu fundo bíblico leva forçosamente a leitura da Sagrada Escritura, e seu cunho tradicional despertará interesse pelos Santos Padres.
Maior vantagem ainda lhe trará, como já dissemos, na preparação direta de sermões e catequeses. É o que tinha em mira os próprios autores. Apraz-nos advertir os párocos que todas as vezes que tiverem de interpretar alguma passagem do Evangelho, ou qualquer outra da Santa Escritura, saibam que seu sentido coincide com algum artigo dos 4 pontos mencionados. A esse ponto poderão recorrer, como a uma fonte doutrinária daquilo que se pretende explicar. O teólogo suíço Alberto Meienberg escreveu que o Catecismo Romano é como um livro oficial da Igreja, em que o pároco e o cura de almas encontram temas para uma pregação verdadeiramente prática. Infelizmente, observa ele com malícia, o Catecismo Romano é a gata borralheira das bibliotecas. Muito cedo foi, portanto, anexa ao catecismo uma praxis catechismi in singulas dominicas distributa et evangeliza commodata, cuja origem remonta a 3 séculos aproximadamente. Ainda que pobre de assunto, a praxis concionatoria contém sugestões para a prática dominical. Como fonte de temas, o Catecismo Romano livra alguns pregadores da constante preocupação, que direi ao povo domingo próximo. Em todo caso, o Catecismo Romano sempre servirá de modelo aos pregadores e catequistas, pela justa maneira de distinguir o mais importante do menos importante, pela rica utilização da Bíblia e da tradição, fontes autênticas de doutrina, que dispensam apresentação no púlpito de histórias apócrifas e de revelações particulares, pelo carinho da exposição, sem escarcéus nem recriminações, pelo modo de falar que convence, enfim, e arrasta, pela força intrínseca da verdade. Há ocasiões em que o sacerdote poderá, pela tradução que apresentamos, fazer leitura de algum trecho, quer para expor alguma verdade mais difícil, quer para provar algum ponto mais importante, quer para dar avisos e conselhos menos agradáveis, não com suas próprias palavras, mas com a linguagem oficial da Santa Mãe Igreja. Diz Leão XIII na encíclica ao clero francês, de 8 de setembro de 1899, notável ao mesmo tempo pela riqueza e exatidão de doutrina, e pela elegância de estilo, este catecismo é um precioso resumo de toda a teologia dogmática e moral. Quem o conhece a fundo, tem sempre à mão recursos com os quais um pároco pode pregar com fruto, desempenhar condignamente o ministério da confissão e da direção das almas, e habilitar-se para rebater vitoriosamente as objeções dos incrédulos. Como o Papa se refere aos incrédulos na cura de almas, seja-nos lícito citar uma prescrição do Código de Direito Canônico a respeito dos paroquianos não católicos, os ordinários do lugar e os párocos tenham, como assim recomendados no Senhor, os acatólicos que residem em suas dioceses e paróquias. Sendo o Brasil um país de maioria católica, cumpre não esquecer que há 2 classes de protestantes, os crentes pacíficos que vivem segundo as suas convicções, e os agitadores sectários que perturbam a paz religiosa entre os católicos. Julgando-se na posse da verdade, os crentes pacíficos consideram, de boa fé, a Igreja Católica como uma adulteração do cristianismo. Estes nossos irmãos separados precisam de todo o nosso amor sacerdotal. Quando há boa ocasião, devemos esclarecê-los com toda a prudência e caridade. Polêmica exacerba os ânimos, e não convence pessoa alguma.
Antes de tudo, é preciso evitar termos injuriosos contra convicções alheias. O estado de alma que leva ao catolicismo é o espanto da razão ante o portento divino da Igreja, e o desejo ardente de possuir a Deus. Pelo exemplo de nossa vida, devemos mostrar aos protestantes de boa fé o milagre da Igreja, e pela nossa oração alcançar-lhes a posse de Deus no verdadeiro rebanho de Cristo. Enquanto não chegar a hora da graça, mútuo respeito deve ser o modus vivendi. Outra é a condição dos agitadores sectários que invadem nosso meio católico. Devemos corrê-los como lobos que ameaçam nosso rebanho. Não adianta parlamentar com eles, pois o fanatismo os torna inacessíveis explicações doutrinárias. Conclusão. O Catecismo Romano não é livro que se leia de afogadilho. Seu fim primordial não é a instrução, é a conversão. Não se destina a um mero estudo, mas a reflexão e meditação. Não trai a sua profundidade logo à primeira leitura. À semelhança dos livros sagrados, só abre os seus tesouros a quem o perscruta com devoção e humildade, a quem pede as luzes da divina graça, para mergulhar alma e coração em suas inspiradas páginas. Espíritos recolhidos aí encontram suave e copioso alimento. Na encíclica In Dominico Agro, de 1761, Clemente XIII já se referia às condições pessoais que do pregador exige a boa utilização do catecismo romano. Nenhum, porém, ou minguados frutos darão estes livros, do catecismo. Se as pessoas que devem propô-los e explicá-los, forem menos hábeis para ensinar. É, pois, de máxima importância que, para o cargo de ensinar ao povo a doutrina cristã, escolha as pessoas, não só instruídas em matéria religiosa, mas antes de tudo humildes, e ardentes de zeloso amor pela santificação das almas. Não é, portanto, na redundância de palavras, nem na agudeza de discussões, nem na ambição de louvor e glória, que consiste a ciência cristã, mas em verdadeira e voluntária humildade. Com efeito, do estudo nasce a ciência, e da oração a humildade. O zelo das almas, que é o fruto de ambos, revela-se na prontidão com que atendemos à voz maternal da Igreja. Ora, o Catecismo Romano faz-se porta-voz da Mãe Igreja que, através dos séculos, não se cansa de anunciar aos homens os caminhos da salvação. Suas páginas vibram de um calor que lhe advém da sabedoria incriada. Continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la a os que buscam a sabedoria, e não cessarei de anunciá-la a toda a sua descendência, até a idade santa. Vede que não trabalhei só para mim, mas para todos os que procuram a verdade. Entregando aos nossos colegas a primeira edição brasileira do Catecismo Romano, fazemos votos que lhes seja útil no ministério pastoral. Com humilde confiança, a dedicamos a São Carlos Borromeu e a São Pio V, os santos promotores da edição original latina.